Na tradição poética, a beleza serve frequentemente de musa e metáfora, um local onde convergem o desejo, o poder e a imaginação cultural. Este artigo explora a forma como a beleza, o desejo e a marginalidade se entrelaçam na figura do sujeito feminino em três poemas escritos em português: Aquela Cativa, de Camões, O Saguate, de Mariano Gracias e A Dança da Bailadeira, de Eucaristino Mendonça. Embora escritos em momentos históricos muito diferentes, com Camões a compor no século XVI, durante o auge da expansão imperial portuguesa, e Gracias e Mendonça a escrever nos anos crepusculares do domínio colonial em Goa, os poemas considerados neste estudo convergem em torno de um fascínio partilhado pelo encanto e mística das mulheres marginalizadas, explorando a forma como cada obra reflete a evolução dos imaginários culturais e das estratégias poéticas na representação da beleza, sensualidade e feminilidade subalterna no quadro colonial. Para melhor compreender o mundo em que aquela cativa foi concebida, é essencial examinar o contexto sociopolítico de Lisboa dos séculos XV e XVI. Um dos primeiros e mais arrepiantes relatos do comércio português de escravos aparece na Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné, de Gomes Llanos de Zurara, que relata a chegada da primeira remessa de escravos africanos à cidade de Algarvia de Lagos em agosto de 1444. Estes indivíduos escravizados foram tratados como mercadoria preciosa, no que já se tinha tornado um sistema de comércio profundamente enraizado e lucrativo. Zurara descreve a traumática separação das famílias no mercado de escravos em termos cruéis, o que se lê no ecrã. António Gomes observa que Luís Vaz de Camões, que terá nascido no início do reinado de Dom João III, terá crescido com uma consciência aguda das divisões sociais que o rodeavam. Desde muito cedo, teria sido imerso numa sociedade rigidamente estratificada por classe, linhagem, profissão e género, divisões reforçadas pela religião e pela cor da pele. A Lisboa da juventude de Camões era uma Lisboa onde nobreza e plebeus, senhores e escravos coexistiam numa hierarquia rigidamente ordenada, o que sem dúvida moldou a sua visão do mundo. Mais tarde, como soldado no norte da África e durante mais de uma década de viagens por África, Golfo Pérsico, Índia e Macau, a exposição de Camões ao vasto império português enriqueceu a sua imaginação literária. Os 14 anos que passou no Oriente, que incluíram expedições ao Mar Vermelho, à costa do Malabar e a ilhas mais a leste, bem como cargos administrativos na Índia e em Macau, fizeram dele um dos poetas mais viajados do Renascimento. Destas experiências surgiu não só a sua epopeia Os Lusíadas, uma celebração das façanhas marítimas portuguesas, mas também o corpo substancial da poesia lírica. A sua peça, O Alto do Filodemo, composta em Goa, embora não seja considerada uma obra-prima, continua a ser significativa pelo seu envolvimento com os ideais platónicos do amor e pela visão que oferece da evolução da visão de Camões sobre o poder, o desejo e o género. É neste contexto de desigualdade sistémica, expansão imperial e hierarquias racializadas que encontramos o poema lírico de Camões, Endechas, a Bárbara Escrava, mais conhecida como Aquela Cativa. Escrito durante o seu tempo em Goa, o poema reflete não só a sua exposição a um mundo colonial multicultural e multiétnico, mas também as tensões que o seu olhar poético encerra. A personagem escravizada do poema Bárbara é vista através de uma lente moldada tanto pelos ideais renascentistas como pelo desejo colonial. Aquela cativa reflete um fascínio pela beleza colonial, retratando a mulher escravizada Bárbara de uma forma que tanto subverte como reforça os ideais europeus de poder e atração. No centro do poema está uma inversão retórica do poder. O orador europeu afirma ser escravizado pela beleza de uma mulher escravizada,
No entanto, este tropo, frequente no discurso orientalista, serve menos como crítica das hierarquias coloniais do que como dispositivo poético para as mistificar e estetizar. Bárbara torna-se um objeto de fascínio exótico. A sua diferença é idealizada ao mesmo tempo que a sua humanidade é confinada aos limites do desejo do orador. Apesar da aparência da subversão, o poema mantém a marginalização estrutural da Bárbara. O uso repetido da palavra cativa reforça o seu estatuto subordinado, sublinhando como a sua identidade permanece circunscrita pela sua condição de escrava. No entanto, Camões afasta-se das convenções clássicas patriarquianas ao atribuir beleza e características fora do ideal europeu normativo. O cabelo e os olhos escuros contrastam com a tez clara, tipicamente valorizada. Esta estética antipatriarquiana ressoa com o neoplatonismo renascentista, em que o amor transcende o material e o racional, embaçando os binários do senhor e do escravo, do eu e do outro. As imagens do poema, de claro e escuro, rendição e transformação, evocam tradições místicas em que o amor é retratado como uma força avassaladora e predestinada. Assim, Camões envolve e complica os ideais renascentistas, apresentando o amor não como uma razão elevada, mas como uma força paradoxal que liga o orador ao seu objeto através do fascínio, do desejo e do poder. Ao fazê-lo, aquela cativa revela as contradições do amor colonial, simultaneamente eleva e objetifica, liberta através do sentimento e escraviza através da linguagem. Embora o poema ofereça um exemplo notável de como o desejo colonial pode ser poetizado, está no início de um envolvimento muito mais longo e complexo, com temas de beleza, marginalidade e encantamento no mundo literário lusófono. Vários séculos mais tarde, na mesma terra por onde Camões vagueou, poetas goeses que escreveram em português voltariam a figuras semelhantes, a aia e a bailadeira, e investi-las-iam de novos significados enraizados nas histórias locais e nas tensões sociais. Estes poetas inspiraram-se não só nos modelos literários portugueses, mas também nas realidades culturais vivas que os rodeavam. O resultado foi uma literatura profundamente híbrida, na forma e no conteúdo. Uma literatura que virava o seu olhar para dentro, para interrogar a casta, a religião e a memória, ao mesmo tempo que se envolvia em legados do Império. Quando examinamos a literatura goesa em língua portuguesa, particularmente de elite católica, mas não só, observamos como os escritores abordaram questões locais que assolavam a sociedade, como a casta, a religião, os conflitos internos e outros assuntos regionais que estavam frequentemente interligados com o colonialismo. Se explorarmos a história literária de Goa em língua portuguesa, observamos que a poesia, como gênero literário, surgiu no último quartel do século XIX e floresceu na viragem do século XX. Os poetas goeses exploraram uma vasta gama de temas, desde a cosmogonia à figura da Mãe Índia, Bharat Mata, e desde as questões profundamente enraizadas do feudalismo e da casta, duas forças que estratificavam a sociedade goesa, até às representações da terra e do seu povo. Como observa Eufemiano Miranda, os escritores goeses tinham como objetivo preservar e continuar o legado cultural e histórico dos seus antepassados, inspirando-se no passado e preservando-o nas suas criações literárias. A obra dos poetas reflete estas preocupações temáticas. Entre estes, a figura da bailadeira ou dançarina do templo exerceu um fascínio particular nos escritores goeses, especialmente nos poetas. Esta mulher marginalizada, pertencente a uma casta socialmente inferior, é idealizada na sua poesia, sublinhando o papel de prestígio que ocupava nas tradições milenares da Índia. Os escritores goeses que escreviam em português eram etnicamente indianos, mas profundamente influenciados tanto pela cultura ocidental como pelo pensamento oriental.
Estes escritores pertenciam principalmente às elites da classe alta da Goa, os brahmanes e os chardós, que ocupavam posições de prestígio numa sociedade feudal estruturada em torno de uma rígida hierarquia de castas. A maioria fazia parte da pequena nobreza ou batcares que gozava de admiração e autoridade. Educados em seminários e colégios de ordens religiosas, estes escritores eram em número reduzido. Eram comparados a raros sóis ou estrelas que, a intervalos, brilhavam por algum tempo e depois passavam, deixando vestígio do seu brilho. Foi através dos seus contributos literários, sobretudo no final do século XIX, que surgiu uma osmose entre os estilos português e indiano, dando origem a uma cultura luso-indiana distinta. Vestígios disso são visíveis na arquitetura goesa, uma mistura única de elementos portugueses e indianos que residem em estruturas religiosas e seculares distintas em toda a paisagem goesa, bem como evidentes na arte e na literatura. A religião, como defende Christopher Dawson, é fundamental para a compreensão da história. É a chave da história. E é impossível compreender uma cultura se não compreendermos as suas raízes religiosas. Os escritores cristãos goeses, cujos antepassados se tinham convertido ao catolicismo, sofreram uma ruptura cultural que os distanciou da sua herança hindu e das tradições indianas em geral. Durante séculos, o seu conhecimento literário e experimental do património cultural da Índia permaneceu limitado. No entanto, no final do século XIX, com o ressurgimento do pensamento orientalista e o crescente interesse europeu pela antiga civilização indiana, os escritores goeses em português procuraram recuperar aspectos da sua herança perdida. Consequentemente, a sua expressão poética refletia uma profunda ambivalência, uma ligação persistente à religião ancestral dos seus antepassados e uma dualidade temática que oscilava entre influências coloniais e indígenas. Mariano Gracias e o Saguat. A poesia de Mariano Gracias está imbuída de nostalgia e saudade, captando a riqueza da sua pátria distante como uma musicalidade viva e imagens evocativas, celebrando a sua opulência e tradições. Na sua antologia Terra de Rajás, Gracias lima a grandeza da sua terra natal, celebrando os seus deuses, tradições únicas, dançarinas de templos hipnotizantes e contos lendários, elementos que, segundo as crônicas antigas, a marcaram como a sede do paraíso terrestre. A sua poesia incorpora um rico vocabulário regional, preservando o significado e a essência dos seus versos. No poema, a Aya é romantizada, misturando domesticidade e desejo. Ela simboliza a cultura e a simplicidade local, exalando graça e beleza no seu traje tradicional. Um robusto sari vermelho com um chole, uma blusa diáfana e um cabelo arranjado no carapito, um fompol, adornado com oulan e covaçol, flores locais sazonais. Filsubai é retratada a desempenhar as suas tarefas domésticas cotidianas, entregando um saguat, um cesto circular contendo presentes de papaya e alwa doce. A comparação da sua beleza com uma vasta extensão geográfica, da Birmânia ao Golfo da Cambraia, reflete um olhar colonial que idealiza as mulheres nativas. Como objeto de desejo masculino, Filsubai é enquadrada através do verso "Ardem seus olhos em desejos", sugerindo um desejo romântico ou sensual. A preferência do poeta pelo seu amor em vez de presentes materiais nas linhas finais intensifica o retrato da atração física e do desejo emocional. Isto está de acordo com as tradições petrarquianas, mas em vez de uma beleza europeia inatingível, vemos a romantização de uma mulher goesa dentro de um quadro cultural distinto. Ao representar Margão como um lugar idílico, quase mítico, Gracias reforça o desejo nostálgico de um passado romantizado. Aqui vemos como Gracias tenta apresentar a sua cultura através de uma lente exotizada, realçando os costumes, as flores
e a comida e o vestuário locais, ele fazê-lo entregando-se a uma representação pitoresca e nostálgica de temas locais para consumo ocidental. O que terá levado poetas como Gracias e Mendonça, ambos moldados por uma sociedade profundamente enraizada em distinções de castas, a explorar o fascínio das enigmáticas e cativantes mulheres da sua terra natal? Por que que figuras marginalizadas, como as bailadeiras e as aias, evocaram tanto o desejo como a reverência nestes poetas da era colonial, levando-as a serem retratadas através de uma lente dupla? Uma enfatizando a sua servidão e a outra idealizando a sua beleza? A Filsubai de Gracias é um emblema do enraizamento cultural e da graça feminina, vista pelos olhos de um poeta que anseia por lar. No entanto, o seu retrato também se baseia numa história mais profunda e muitas vezes perturbadora da Aya na sociedade e na literatura goesa. Ao mesmo tempo, uma figura de serviço e sensualidade, nostalgia e subalternidade. Rochelle Pinto observa que nas obras literárias do século XIX, a representação das mulheres era fortemente controlada e frequentemente mediada por fofocas, um reflexo das estruturas familiares e sociais que regiam a vida das mulheres. No contexto goês, a aia, tradicionalmente chamada de empregada doméstica, ama ou cuidadora, era tipicamente de origem socioeconômica baixa, empregada em conventos e lares coloniais, encarregando-se do cuidado das crianças e das tarefas domésticas. As discussões em torno do seu papel e moralidade surgiram da forma proeminente durante o Congresso Provincial da Índia Portuguesa e na imprensa goesa na década de 1930. Estes debates estavam especialmente relacionados com a imigração de goeses da classe trabalhadora, particularmente mulheres, para Bombaim, onde as aias eram frequentemente vistas através de uma lente de suspeita moral. Menezes defende ainda que os escritores que ocupavam posições hegemónicas, tipicamente da casta e classe alta, moldaram e legitimaram a sua visão de identidade, cultura e sociedade goesa através da lente das normas são escritas indianas e hindus da casta superior. Tal como Mariano Gracias e o Cristino Mendonça também se inspira poeticamente nas figuras femininas, enraizadas na memória cultural goesa. No entanto, o seu olhar desvia-se da aia doméstica para a sensual bailadeira, uma figura ainda mais enredada nas tensões estéticas e morais da casta, da devoção e do desejo. Enquanto Gracias evoca a nostalgia da pátria e da tradição, Mendonça cria uma sensualidade mais abstrata e mística, esbatendo ainda mais as linhas entre reverência e erotização. E o Cristino Mendonça, de acordo com Devi Seabra, publicou apenas uma antologia hindus em Lisboa em 1924. Esta obra explorava temas do folclore indiano, nomeadamente os presentes na poesia goesa, incluindo bailadeiras, yogis, templos hindus e paixões idealizadas, acompanhadas por gongos e sarangues. Mendonça enfatiza a fisicalidade da bailarina, as joias, o perfume e a qualidade hipnótica da sua música. Esta apresentação exotizada e romantizada da sua cultura reflete uma espécie de auto-orientalismo, como se apresentasse a sua herança através de uma lente adaptada a um público global ou ocidental. A sensualidade e o misticismo com que descreve esta beleza são evidentes na sua utilização de imagens evocativas. Acobreado rosto fino, o olhar de florir diamantino e lírio ambarino, o seu corpo esguio e ágil, comparado a uma serpente ou trepadeira, o seu cabelo a uma noite de estrelas e a sua boca, quando canta, a uma rosa. Este jogo de imagens místicas e sensuais aproxima-se mais das perspectivas exoticistas ocidentais do que das representações puramente indígenas.
Os versos de Mendonça, assim como os dos seus contemporâneos, elevam a bailadeira a um reino de misticismo e reverência sensual. Mas quem era essa mulher, essa dançarina que brilhava com fascínio divino na imaginação poética? Terá sido uma mera construção literária? Ou terá assentado em raízes históricas e culturais mais profundas, ligadas às tradições dos templos indianos? Para compreender melhor a figura tão central nestas visões poéticas, temos de nos voltar para as suas origens. A Índia Antiga, berço de uma religião que perdura até hoje, deu origem a uma rica tradição de filosofia, arte, arquitetura, escultura, pintura, dança e teatro, tendo o templo se tornado o ponto focal em torno do qual se organizava a vida social do povo. Os templos foram estabelecidos e mantidos através de diversas formas de mecenato, muitas vezes generoso, refletindo o seu papel central na sociedade. Os templos apoiados pelo patrocínio real eram frequentemente construídos nas capitais, mantendo laços estreitos com a corte real. Em alternativa, os grêmios e os mercadores financiavam templos em áreas urbanas, tornando-os parte integrante dos setores econômicos predominantes da cidade. Nas aldeias, os templos funcionavam como centros de atividade e entretenimento, acolhendo reuniões e eventos educativos. A comunidade local apoiava normalmente estes templos, cuja manutenção era semelhante à gestão das grandes instituições atuais, englobando pessoal administrativo e de apoio, como sacerdotes, músicos, criados e inúmeras mulheres envolvidas no entretenimento. Gaspar Correia refere às bailadeiras, em francês bayadère, também designadas por Kalvant em Maratha e Kolvont em Konkani, derivado da Kala, que significa arte, e Vont, cheio de, ou seja, dotado de, que eram Deva, que significa Deus, e Dasis, que são escravas, que significa explicitamente escravas de Deus. O retrato que Mendonça faz da bailadeira está em consonância com a descrição de Lopes Mendes, que pormenoriza o seu luxuoso traje de musselina, em tons de azul, branco e rosa, adornado com intricados bordados em seda, prata ou ouro. O seu cabelo, penteado num elaborado coque alto, é rodeado por grinaldes de flores frescas, intensamente perfumadas, enquanto o seu pescoço, orelhas, nariz, mãos e pés brilham com joias. É precisamente esta tensão entre devoção e sensualidade, santidade e espetáculo que tornou a bailadeira um símbolo tão potente para a apropriação poética. Na secção seguinte, examinamos como esta figura cultural historicamente enraizada passou a habitar o imaginário romântico de autores goeses e europeus. Enquanto os registros históricos documentam os papéis institucionais e rituais da bailadeira nos templos e nos sistemas de patrocínio de corte, a sua imagem na imaginação literária goesa sofre uma metamorfose impressionante. Com a cristianização das velhas conquistas de Goa, surgiu uma forte divisão social entre cristãos e hindus, reforçada por leis administrativas, eclesiásticas e inquisitoriais, que proibiam os cristãos de participar nos costumes hindus. No entanto, estas proibições legais e religiosas não podiam cortar completamente os laços afetivos ou culturais. Apesar destas restrições, os cristãos goeses mantiveram-se interiormente ligados à sua herança ancestral. Uma consciência cultural partilhada continuou a atraí-los para as práticas religiosas, festivais, canções e danças dos seus antepassados hindus, mesmo que apenas como vestígios vislumbrados através de nostalgia e da imaginação romântica. Esta ânsia interiorizada de um mundo cultural outrora partilhado explica o fascínio particular pela bailadeira, uma figura simultaneamente sagrada e sensual
impregnada de mito e tradição. Esta reimaginação literária da bailadeira pode ser melhor compreendida através do quadro do orientalismo. A noção de orientalismo de Edward Said, a construção ocidental do Oriente como exótico, místico e inferior, pode ser aplicada àquela cativa de Camões que exotiza a mulher escravizada como símbolo de beleza e submissão. No entanto, no contexto goês, Everton Machado introduz a ideia do orientalismo interno, Orientalism from within, uma forma de expressão orientalista produzida por sujeitos colonizados, que eram eles próprios orientais. Refere-se especificamente a textos literários goeses em português dos séculos XIX e XX. Neste sentido, Ângela Barreto Xavier e Inês Zupanov destacam como os intelectuais indianos colonizados, mas altamente alfabetizados na língua e na cultura do colonizador, procuraram intervir no projeto cultural do Império. Estes escritores, a quem chamam orientalistas de dentro, exerceram agência criativa para moldar as representações de acordo com os seus próprios interesses. Esta intervenção nativa marca aquilo a que Xavier e Zupanov chamam agência dos atores em busca dos seus próprios interesses e desejos pessoais e coletivos. A partir do final do século XIX, surgiu na comunidade católica goesa um movimento de construção de uma identidade cultural distinta que se demarcasse dos modelos coloniais portugueses. Este projeto da automodelação encontrou expressão poética na onda nativista ou indianista da escrita goesa em português, com a figura da bailadeira a reaparecer frequentemente como motivo central e simbólico. Estes poetas católicos envolveram-se em figuras culturais hindus, como a aia e a bailadeira, não apenas como curiosidade exóticas, mas como elementos íntimos de uma memória cultural hibridizada. Nesta intersecção da identidade e representação, a sua escrita ressoa com a teoria do hibridismo cultural de Homi Bhabha, que ele conceptualiza como emergindo de um terceiro espaço entre os binários de colonizador e colonizado. Neste domínio liminar, as identidades culturais fixas são desestabilizadas e são negociados novos significados. Os poetas católicos goeses que escrevem entre os mundos culturais católico e hindu habitam este terceiro espaço, onde convergem a memória ancestral, a educação colonial e a diferença religiosa herdada. Nesta condição híbrida, figuras como a aia e a bailadeira são reimaginadas não só como símbolos de desejo, mas também âncoras de nostalgia e resistência cultural. O encanto da bailadeira estendeu-se para além dos círculos literários goeses. Como observa Figueiredo, a vida destas mulheres, por mais trágico que tenha sido o seu destino, tinha um caráter intrinsecamente artístico, que conferia à sua existência uma beleza pungente aos olhos de alguns poetas. Tanto ela como Miranda fazem referência a Teófilo Braga, que via na bailadeira uma musa que transcendia as fronteiras locais e ressoava através das tradições poéticas. Braga argumentou, com razão, que as endechas à Bárbara escrava ou aquela cativa de Camões foram inspiradas por uma bailadeira, idealizada e reimaginada através da sua visão do mundo renascentista. Ele escreve: a influência deste exotismo na alma de Camões ficou representada pela forma encantadora da endecha uma cativa, com quem andava de amores na Índia, chamada Bárbara. Camões era um homem da Renascença e os heróis e os filósofos da antiguidade clássica incitavam-no a deixar-se seduzir. Braga imagina Bárbara como uma calvante de uma sensualidade impressionante, um rosto cansado, mas magnético, olhos negros a arder de desejo e uma beleza tão intensa que poderia fazer a neve jurar mudar de cor. Camões sugere Braga foi enfeitiçado por esta mulher oriental, seduzida pelas suas canções em verso indo-hindustânico. Eu acordei pensando em ti, senti, não é contentamento.
suficiente, afirma Braga, para acender todas as suas paixões. A exuberância afetiva do poeta tornava-o incapaz de amar com moderação. O seu olhar lânguido, o perfume inebriante e a dança sinuosa evocavam o delírio erótico. O poeta não podia ficar frio diante da flexuosidade voluptuosa daquelas curvas, nem daqueles olhares lânguidos que magnetizam e quebram a vontade pelo desejo. Bárbara, na representação de Braga, torna-se o arquetipo da bailadeira, de pele escura e inconfundível, membros esculpidos em bronze, e a graça de uma criatura submissa que se rende ao toque. O andar leve, como da gazela solta, uma graça primitiva, como do animal submisso. Esta transformação poética da cortesã do templo, a musa literária, completa o percurso da bailadeira. Deixando de ser uma mera artista, ela torna-se uma figura duradoura da poética lusófona, suspensa entre a memória, o mito e o desejo colonial. Podemos assim concluir que, embora os próprios poemas idealizem e imortalizem a bailadeira e a aia, a investigação sobre os seus contextos históricos e sociais esclarece a condição precária destas mulheres na sociedade goesa. A sua marginalização, moldada por hierarquias da casta e religiosas enraizadas, realça o paradoxo da dominação e da reverência incorporado nestas representações literárias. Os registros históricos revelam que as aias goesas, bem como as bailadeiras hindus da casta Calvante, eram frequentemente justapostas, tendo ambos os termos se tornado sinônimos da Kolvont em Konkani, que significa trabalhadora do sexo, ou seja, prostituta. Marginalizadas pelas suas supostas transgressões morais, estas mulheres deixaram uma fascínio intemporal no imaginário poético, onde motivos de subjugação e veneração moldaram arquetipos literários duradouros. Como diz o ditado, o fruto proibido é sempre o mais tentador. Foram precisamente as rígidas divisões da casta e religião impostas tanto pela sociedade como pela autoridade colonial que alimentaram o fascínio católico goesa pela vida daquelas que estavam do outro lado do rio. Enquanto a cativa de Camões encontrou esta musa intemporal em longínquas costas coloniais, poetas como Mendonça e Gracias, escrevendo a partir do terreno liminar do hibridismo cultural, transpuseram o abismo com obras que celebravam e lamentavam o que se perdera. A sua poesia não se limitou a preservar as tradições locais, reencantou-as, refletindo a memória, o desejo e a identidade através de uma lente híbrida. Através dos rios, através dos séculos, as vozes da bailadeira e da aia ainda ecoam, não apenas no silêncio das paredes dos templos ou nas cozinhas dos conventos e dos lares, mas nos poemas carregados de metáforas que ousaram recordar. Muito obrigada por me ouvirem.